Bora mudar de assunto e falar sobre outra denúncia no Corinthians. Cada dia uma porrada diferente no torcedor corintiano. De abril a dezembro do ano passado, o Corinthians recebeu 9.062 peças, produtos da Nike, que não foram registrados no sistema. Essa denúncia foi feita por Marcelo Munhoz, que foi chefe da TI do Timão. O que significa não registrar 9.062 peças? Significa que o Corinthians, ou os dirigentes do Corinthians, podem ter feito aquilo que bem entendessem com todos esses produtos. Você poderia repassar, desviar, vender a parte, vender sem comprovação, doar, enfim, algo que inclusive Álvares e Marçal já havia apontado como algo extremamente grave. E aí um detalhe importante, o Corinthians já vem recebendo uma grana bem superior àquela que está estipulada no contrato com repasse de produtos. De acordo com o contrato atual entre Corinthians e Nike, o Timão teria direito a 4 milhões de reais por ano em peças. No ano passado foram 13 milhões e 200 mil reais. Se essa fosse apenas a única denúncia da era Augusto Melo, tudo bem, mas há uma série de outras. O Augusto é alvo de uma investigação que deve determinar o indiciamento dele e de mais 2 companheiros de diretoria na próxima semana por causa do caso Vaidbet. Tem também uma série de denúncias e contratações, no mínimo esquisitas, nas categorias de base. Lembra daquele episódio envolvendo a compra de colchões da Gazin? Tem mais um fato importante, o cambismo, venda de ingressos com participação, ao que se sabe, de dirigentes do Corinthians. Enfim, um verdadeiro caos no Parque São Jorge. Para piorar, na noite desse sábado, o Corinthians perdeu por 2-1 para o Mirassol de virada no interior de São Paulo, em jogo do Campeonato Brasileiro. O Corinthians havia aberto o placar mesmo depois de o Memphis Depay perder um pênalti com o Cavadinha que repercutiu bem mal entre torcedores. Com 2 gols, o Mirassol garantiu a virada, 3 pontos importantes que colocam o Corinthians numa situação ruim no Campeonato Brasileiro, especialmente depois de um empate dentro de casa contra o América de Cali na Sul-Americana. Só um registro importante, o Timão não era derrotado de virada após sair vencendo desde setembro de 2023, a última vez que isso havia acontecido contra o São Paulo no Majestoso. Hora de falar sobre o Corinthians e o vazamento de um áudio que causou na sexta-feira. Integrantes da Gaviões da Fiel, principal organizada do Corinthians, foram até o CT do Parque Ecológico para conversar com os dirigentes das categorias de base. Tudo porque tiveram acesso a denúncias feitas através de um áudio. Ninguém soube até agora do que se tratava o áudio. O que se suspeita é que haveria cobrança de propina feita por funcionários da base do Corinthians para a contratação de atletas. E aí vale a lembrança de que desde Augusto Melo virou presidente do Corinthians em janeiro do ano passado, foram 86 reforços apenas para os times sub-17 e sub-20. Nessa reunião que contou com a presença, por exemplo, do Chicão e do Alex Brasil, que é o Chicão é o coordenador da base do profissional e o Alex Brasil é o diretor executivo de futebol da base. O Gaviões fez uma série de ponderações, ouviu as explicações e promete se pronunciar em breve. Só é importante contar que em meio a todo esse contexto, o Claudinei Alves, que era o diretor das categorias de base, foi afastado. A justificativa do Corinthians é de que ele quer apurar o caso antes de tomar as próprias medidas. Dá para imaginar que se o Claudinei foi afastado em meio a suspeitas de propina, podem colocá-lo como grande culpado ou pelo menos o grande alvo suspeito nesse momento, até porque a gente não tem provas de nada, né? Só para completar, já havia contado para vocês que a base do Corinthians, além dessas 86 contratações, fez movimentos para lá de estranhos, como por exemplo, fechar com o filho do CEO da Esportes da Sorte, que é a patrocinadora master do clube, contratar um lateral esquerdo que até o ano passado jogava como goleiro, contratar o filho do Alex Brasil, que é o diretor executivo de futebol do Corinthians, e para completar, contratar recentemente, nos últimos dias, e assinar o primeiro contrato profissional com um atleta que passou até o início desse ano pela base do clube e nem sequer foi uma vez relacionado para os jogos. Hora de falar sobre o Corinthians e em meio à turbulência política com chance real de impeachment do presidente Augusto Melo, a necessidade e busca do Timão por reforços. As prioridades para julho são um atacante de velocidade e um zagueiro, ambos que chegassem para ser titulares. Mas o Corinthians também promete buscar um lateral direito e um goleiro, que cheguem para, na teoria, serem reservas, mas que possam oferecer resistência para o Mateuzinho na lateral direita e também para o Hugo Souza no gol. Quero contar sobre essa busca por goleiro, até porque pintou um nome favorito, Santos, que já passou
pelo Atlético Paranaense, pelo Fortaleza, pelo Flamengo e voltou ao Furacão no início da temporada. 35 anos de idade. Foi titular com Dorival Júnior e Fabinho Soldado nos tempos de Flamengo. Até por isso é um nome bem avaliado. Como ele tem jogado muito pouco, só uma partida desde que foi emprestado pelo Fortaleza ao Atlético Paranaense nessa temporada, é um nome que vem ganhando força. Fortaleza não vai colocar objeções e o Atlético Paranaense também não demonstra tanta vontade assim de ficar com o Santos, até porque o Mikael, de 21 anos de idade, tem sido titular absoluto. Todas as outras alternativas para o gol seriam bem mais caras. Tadeu do Goiás e João Paulo dos Santos, que já haviam sido especulados em outros tempos, demandariam a necessidade de um investimento relativamente maior. Então, para não ter de gastar muito dinheiro, que o Corinthians não tem, uma alternativa mais viável seria a chegada do Santos. Gostaria de deixar a pergunta para você, o que você pensa sobre esse goleiro? Para completar o noticiário alvinegro, contar que Augusto Melo determinou a redução de 30% dos custos em todos os departamentos do Corinthians, excluindo o futebol. Departamento financeiro, departamento social, todos os diretores foram informados que precisam reduzir em 30% os custos. Isso significa, a curto prazo, demissões em massa no Parque São Jorge. Há enorme preocupação dos funcionários alvinegros e esses, ao contrário dos atletas de futebol, ganham salários bem pequenos e dependem demais dessa grana para sustentar suas famílias. Fala pessoal, estamos aí com atualizações importantes do Corinthians. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Timão. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.